Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós, e Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos. Bom, hoje nós vamos falar do assunto muito especial. Nós vamos falar do terço. Terço, rosário, nós vamos explicar a diferença, tá? Nós vamos refletir sobre ele, entender de onde que o terço apareceu. E aí, peraí. Para você, né, nosso amigo evangélico, protestante ou de outra denominação, fiquem com a gente, porque nós vamos falar da história da nossa igreja, muito mais do que falar somente do texto. Nós vamos falar da história da igreja, e a nossa história é a mesma, né? Você sabe. Então fica com a gente, porque você vai se surpreender com as coisas que você vai escutar, eu tenho certeza disso, tá bom? E aí já vou pedir para vocês que veem o vídeo toda semana, então já se inscrevam no canal, e já deixe um like nesse assunto, para quem gosta desse assunto, né, dos assuntos que eu trago, já deixa o like. Então sempre vai reforçar, você se inscrever, você dar um like, tudo isso sempre ajuda com que a palavra se espalhe, né? A gente vê tanta coisa se espalhando aí, né? É tão rápido em relação... é live de todo mundo fazendo aí, mas e a palavra de Deus? A palavra de Deus está de fato indo, né? Então você, né, pode diretamente ajudar. Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, com a sua família, nos grupos, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar a falar da história, né? Como eu falei que a gente ia falar de história. Então, no cerca do século IX ali, século IX, os monges, eles rezavam o saltério, que eram 150 salmos, e aí esses 150 salmos, os leigos, eles não sabiam ler. Como eles não sabiam ler, os monges sabiam, eles não sabiam, então o que eles rezavam? Pai Nosso. Então eles rezavam 150 Pai Nosso. Esses 150 Pai Nosso, depois de uns anos, 100, 200 anos depois, eles começaram a rezar, os leigos, tá? O saltério angélico. Começou-se a se rezar o saltério angélico. O que é o saltério angélico? É você pegar a saudação do anjo Gabriel para Maria e mais a saudação de Isabel, né? Então, alegre, cheia de graça, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Então, aqui é a primeira parte da Ave Maria. Então, eles começaram a rezar esses 150 saltérios angélicos. A Ave Maria mesmo, ela veio se consolidar só lá no século XVI. Essa é uma das coisas lindas da nossa igreja. A gente não decide, a igreja não decide nada de uma vez, né? Ela reconhece as coisas com o passar do tempo. Quando ela reconhece que aquilo é sim tradição da igreja, ela pega e reconhece. Ela não define, mas ela reconhece aquilo que já é praticado. Isso é uma das coisas lindas que a igreja tem. E aí, o que estava acontecendo? Aí, beleza, passou mais 200 anos agora, lá para o século XIII, 1214, São Domingos Gusmão, que fundou a Ordem dos Dominicanos, né? Ele estava combatendo um certo tipo de heresia. Heresia é a negação de uma verdade de fé, né? Então, ele estava combatendo uma heresia, que era dos cátaros, que falavam que tinha um Deus mau, um Deus bom, e esse Deus mau era tudo da terra, toda a criação era ruim, né? E só existia o Deus bom, era só o mundo espiritual, enfim. Essa heresia estava espalhada, estava se espalhando muito pela Europa, principalmente estava concentrada na França, e ele estava combatendo essa heresia, mas assim, toda aquela dificuldade, né? E aí, é claro, a gente se firma aonde na hora da dificuldade? A gente se firma na oração, né? Oração, penitência, jejum. Foi exatamente o que ele fez. Ele se retirou, né? Foi para uma floresta lá e ficou 3 dias lá dentro sem comer. Penitência, jejum, oração, penitência, jejum. No final do 3º dia, ele já em estado de coma, né? O corpo não estava aguentando mais. E aí quem que aparece para ele?
Nossa Senhora aparece para ele e fala: querido Gusmão, a doçura dela, né? Querido Gusmão, você sabe o que que você sabe qual que é a arma que a Santíssima Trindade quer usar, né, para combater o mal do mundo? Olha só, a Santíssima Trindade, ou seja, ela mesma sempre põe a Santíssima Trindade acima de tudo, né? Porque Deus é Deus e ela é uma mensageira, ela é intercessora, né? E todos nós sabemos disso, né? Então ela fala: você sabe qual que é a arma que a Santíssima Trindade quer usar para combater esse mal do mundo? E ela fala: olha, os 150 saltérios angélicos que vocês rezam para mim, né? Isso me agrada muito, mas vai ter uma força ainda maior se vier acompanhado de uma meditação. Presta atenção: se vier acompanhado de uma meditação da vida, paixão e glória de Jesus Cristo, meu Filho, nosso Senhor. Ou seja, e aí ela ainda completa mais um pouco, ela fala: porque a meditação da vida, paixão e morte, da vida, paixão e ressurreição de Jesus, essa meditação, ela é a alma da oração. A meditação é a alma da oração. Ou seja, para mim, para você, há 2 anos atrás eu rezava o texto tudo errado. Não estou julgando você não, pelo amor de Deus, a gente não tem que julgar ninguém em nada. Quem julga a gente, está lá em cima, Jesus. Ou seja, a gente, para a nossa oração ser uma oração viva, ela tem que ter alma. Certo? Então, quando você estiver rezando o seu texto, o seu rosário, você precisa meditar esses mistérios da vida de Jesus, porque a meditação, ela é a alma da oração. E não sou eu que estou falando, é Nossa Senhora que está falando. E qual que é a força agora? Vamos falar da força dessa oração. Beleza, você está falando aí da oração, e aí, isso ajudou São Domingos Gusmão? Ajudou. No ano seguinte ele abriu a primeira casa de irmãos dominicanos, né? E logo erradicou da Europa essa heresia cátara. Isso é um milagre, né? Foram milhares de milagres que tem relatos do texto. Aí é lógico, eu trouxe 2 para vocês. Eu não vou falar de milagre que aconteceu comigo, até porque eu prefiro que você saiba dos milagres que aconteceram e que são divulgados, né? Até para você ver, né? E poder dar uma pesquisada também. Então eu vou contar de 2 rapidamente. O primeiro, o milagre de Hiroshima, a bomba de Hiroshima, né? Segunda Guerra Mundial, agosto de 45, quando ela cai em Hiroshima, cerca de 1 quilômetro só, 1 quilômetro do local que caiu, havia uma igreja, uma casa paroquial, 8 padres jesuítas que nada sofreram, nada. 80 mil pessoas morreram de uma só vez, morte instantânea, 80 mil. Depois morreram mais 60 mil por conta da radiação e tal, e eles nem problema com radiação não tiveram, nenhum. Não foi, não, porque só um, o outro era mais forte, nenhum. E aí vocês podem ver na foto que o lugar ficou intacto, né? Uma coisa, é milagre, né? Não tem outra coisa. E eles rezavam o rosário todos os dias. Esse era o ponto que eu ia chegar no rosário, né? Eles rezavam todos os dias. Segundo milagre, um assassino em série, anos 80, Estados Unidos, já tinha matado 36 mulheres, e aí ele ia matar a 37ª, né, numa universidade da Flórida. Ele tinha acabado de matar 2, saiu do quarto, isso era de madrugada, saiu do quarto da universidade, entrou no outro, que ele entrou uma moça lá dormindo com o terço na mão. Porque a avó dela falava: minha neta, quando você for dormir, reza o terço, né? Reza o rosário. E ela estava dormindo com o terço na mão. E aí o que ele fala depois, né? Ele fala assim, que uma força, algo misterioso o impediu de matar aquela menina. Ele não sabe o que era. Ele sabe que era algo forte e misterioso que o impediu. E aí, inclusive, aqueles
do quarto anterior, foi o último assassinato que ele cometeu, ele foi preso depois, né? 36 mortes, dizem que foi mais, mas conseguiram provar 36 mortes. Então, meus amigos, o milagre ele acontece. O milagre ele acontece a todo momento. E você que já conhece e que já reza, se já reza dessa forma que eu estou fazendo, né? Você sabe tudo isso que eu estou falando, né? Você sabe do milagre, de tudo que acontece, né? E você também que reza, mas que ainda não está meditando, que está rezando o texto sem a alma do texto, então coloca a alma nessa oração, porque é a Nossa Senhora que pede. E por que ela fala isso? Não é o material, né, que vai salvar a humanidade, não é o material, é a oração, porque a oração traz conversão. É isso. Quando ela fala, vocês vão rezar o saltério angélico, mas meditem sobre a vida, paixão e ressurreição do meu filho. Por quê? Porque foi ele que trouxe a salvação. É ele o nosso Salvador. Eu preciso entender tudo o que ele passou para entender o que é a salvação que ele trouxe para mim. Eu estou salvo, a porta do céu está aberta. Ele falou assim: meu filho, você está salvo, você foi escolhido por mim, você está salvo. Só que eu preciso andar e atravessar essa porta, eu preciso entrar. Então, se eu não fizer a minha parte, de nada adianta ele ter aberto a porta para mim. E aí a oração do terço me faz converter um pouquinho mais a cada dia e lembrar que tudo que ele passou foi por mim, tudo que ele passou foi por você, tudo, cada sangue, cada gota do sangue derramado de Jesus foi por mim, foi por você que ele derramou cada gota do sangue, né, do sangue abençoado dele, tá? E aí, não esqueçam de rezar, fazendo a meditação, né? Concentrem, façam a intenção primeiro. Primeira coisa é a intenção. Antes do texto, coloque seus pedidos, coloque seus agradecimentos. E depois que começar o texto, não faça a intenção, vou pensar de novo para ter mais força na intenção. Não. Se você pensar na intenção no meio do texto, você não vai estar rezando, né, a oração da forma correta. E aí, gente, na hora que você faz a intenção, Nossa Senhora já escutou, os anjos já escutaram, todo mundo já escutou, todo mundo já sabe da sua intenção. Agora o negócio é focar. Oração falada, Pai nosso que está, Ave Maria, cheia de graça. Enquanto você está falando, você medita. Então, só um exemplo: o primeiro mistério gozoso, né, o anúncio do anjo Gabriel à Nossa Senhora. Então, quando você começar, fez o primeiro Pai Nosso, né? E aí começa, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Está rezando a Ave Maria, você começa a pensar no anjo chegando, o anjo falando com ela, e ela conversando com o anjo, e ela dizendo: sim, eis aqui a serva do Senhor. Então você medita isso durante os 10 Ave Marias, né? Passou para o próximo mistério, você medita aquela cena, você medita aquele acontecimento, rezando as 10 Ave Marias vocalmente, tá? Então, meus amigos, é isso. Experimentem. Isso é história da igreja, isso é reforço de quem de fato salva, é Jesus, e quem ajuda a levar essa mensagem, a trazer essa mensagem, a reforçar essa mensagem é Nossa Senhora, sua mãe e rainha no céu e na terra também, né? Então, que Jesus, o nosso Salvador, o nosso Deus, que Ele consiga te mostrar, consiga abrir teu coração, que você está salvo, que você é escolhido, que você está na porta do céu para entrar, mas você precisa dar o seu passo. Reze o texto, reze o rosário, que você vai dar esse passo de encontro a Ele. E só para fechar, quase que eu esqueço, o terço, por que chama terço para quem gosta de matemática? Porque é um terço, né? Um terço mais um terço mais um terço dá 3 terços, né? Que isso é um rosário. O que Nossa Senhora fala? Que cada Ave Maria que você reza é uma rosa que ela recebe no céu. É uma rosa. E quando você reza as 150 Ave Marias, você monta uma coroa de rosas, que quer dizer rosário.
Então, rosário quer dizer coroa de rosas, que já está com as 150 Ave-Marias, certo? Então, ou você reza um terço por dia, né? Ou você reza o rosário, né? Que são os 3 terços, já passando de uma vez por toda a vida, paixão e glória do Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a partir de hoje, né, vocês, para quem já reza, né, e para quem ainda não reza, pegue o terço, peça para ele, fale com o seu sacerdote para ele abençoar, para ele colocar as mãos e abençoar o seu terço, e que você consiga trazer cada dia mais a conversão para o seu dia a dia, a conversão para a sua família, e que essa conversão te leve à santidade, porque a porta do céu já está aberta, basta você entrar, tá ok? Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.